Durante mais de 2 milênios, inúmeras histórias tentaram desvendar os segredos de como o nosso mundo funciona e, ainda mais crucialmente, por que as coisas são como são. No entanto, poucas histórias capturaram a imaginação da humanidade com tanta força e mistério como a do enigmático e controverso Terceiro Templo de Jerusalém. Será possível que este templo lendário, envolto em profecias e controvérsias, seja finalmente reconstruído? Que líder, com um poder sem precedentes, ousaria tentar tal feito que poderia mudar o curso da história? Qual será o destino dos judeus e dos muçulmanos neste intrincado jogo de poder e fé? Estaremos à beira de testemunhar uma união improvável entre essas duas religiões antigas? Ou será a faísca que acenderá um novo conflito? E o que é mais perturbador? O que a Bíblia revela sobre este enigma que tem suscitado inúmeros debates e teorias ao longo dos séculos? Muito bem, meu caro ouvinte. Prepare-se para mergulhar nos mistérios sombrios e nas profecias que cercam a reconstrução do Terceiro Templo, um tópico que promete desafiar tudo o que você pensava que sabia. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação, para que o YouTube te avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. O templo, no contexto judaico, é de vital importância, pois representa o centro nevrálgico do culto e da vida espiritual do povo de Israel. Este local sagrado é considerado o lar da presença divina e o local onde são realizados rituais e sacrifícios essenciais à fé judaica. Além disso, o templo simboliza a relação especial entre Deus e Israel, refletindo a aliança que une ambos. A construção do templo não só estabelece um espaço físico para a adoração, mas também funciona como um símbolo de unidade entre os israelitas. Ao longo da história, a destruição e a espera pela reconstrução do templo têm sido temas centrais na identidade e na liturgia judaica, marcando momentos de esperança e redenção. Neste sentido, o templo é mais do que um simples edifício. É o coração da espiritualidade judaica e um testemunho do compromisso de Deus com o seu povo. Portanto, o Terceiro Templo ocupa um lugar crucial na profecia bíblica, especialmente em relação aos eventos do fim dos tempos. Desde a destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C., tem havido um desejo constante na tradição judaica pela restauração deste santuário. Agora, para compreender a relevância do Terceiro Templo, é essencial considerar a história e a importância dos 2 primeiros templos na tradição judaica. O primeiro templo, conhecido como o Templo de Salomão, foi construído por volta do ano 957 a.C., em Jerusalém. Este templo seria o principal local de culto judaico durante quase 400 anos, até sua destruição pelos babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor, nos anos 587 e 586 a.C., marcando o início do exílio babilônico, um período de grande dor e desolação para o povo judeu, que ansiava por retornar à sua terra e restaurar o seu local de culto. Depois de um exílio de 70 anos, o povo judeu voltou e reconstruiu o templo no mesmo lugar. Parte desses eventos está registrada nos livros de Esdras e Neemias. Durante a época do rei Herodes, foi feita uma maior expansão na área do templo. Este foi o templo que Jesus conheceu durante seu ministério terreno. A igreja primitiva de Jerusalém também testemunhou este templo, muitas vezes usando seus pátios como espaço para o culto cristão. No ano 70 d.C., os romanos destruíram novamente o templo, restando apenas o Muro das Lamentações, o local que hoje aparece na televisão e onde os judeus oferecem suas orações. Este acontecimento foi decisivo, pois deixou os judeus sem um local central de culto e marcou o início de um longo período de dispersão e anseio pela restauração do templo, que continua a ressoar na tradição e identidade judaica até hoje. Esperamos que os cristãos na Índia, juntamente com muitos cristãos ao redor do mundo, continuem a cantar: decidi seguir a Cristo, não vou voltar, não vou voltar. Já deixei a vida antiga, não vou voltar, não vou voltar. Se outros voltarem,
Sigo a Cristo. Não vou voltar. Não vou voltar. A cruz na frente, o mundo atrás. Não vou voltar. Não vou voltar. O Rei da Glória me transformou. Não vou voltar. Não vou voltar. Quando cantam uma canção tão familiar para muitos de nós, eles nos lembram do preço de seguir Jesus, junto com as promessas e a fidelidade de Deus. Decidir seguir a Cristo não é apenas um hino, é um lembrete do custo do discipulado, um apelo à entrega total e um testemunho da fé inabalável que pode transformar corações e comunidades inteiras. É uma música que, embora simples na letra, carrega na melodia a profunda história de uma família que escolheu Cristo acima de tudo, até mesmo da própria vida. Hoje, este hino continua a ser um cântico de louvor e uma declaração de compromisso para os cristãos de todo o mundo. Cada vez que é cantado, as palavras daquele mártir anônimo reacendem o fervor e a devoção de quem o escuta, lembrando-nos que seguir a Cristo muda tudo. A história por trás de decidir seguir a Cristo é mais do que uma história de fé. É um desafio a viver uma vida de total dedicação e devoção. Convida-nos a refletir sobre a nossa própria fé e a considerar o quanto estamos dispostos a seguir a Cristo, não importando o custo. Num mundo onde as pressões e as tentações são constantes, este hino torna-se um farol de esperança e um lembrete de que a verdadeira fé não se curva diante da adversidade. Ao recordarmos o sacrifício desta família indiana, somos confrontados com a realidade de que o chamamento de Cristo é radical e transformador. Não são apenas palavras ditas, mas vidas doadas. É um chamado para seguir a Cristo, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, com a certeza de que a recompensa final é eterna. Assim, cada vez que cantamos este hino, não estamos apenas cantando uma melodia. Estamos proclamando a nossa decisão de seguir a Cristo. Uma decisão transformadora que, como esta história mostra, tem o poder de mudar o mundo. A mensagem de Cristo é de esperança e salvação. Ele nos oferece perdão, amor incondicional e a promessa de vida eterna com Ele. Não importa quão grande seja o desafio que enfrentamos, a fé em Jesus nos dá paz e a segurança de que não estamos sozinhos e de que Ele está conosco em cada passo do caminho. Em meio às provações e tribulações, podemos encontrar em Cristo a força e a coragem para continuar. Seu amor e poder transformador estão ao alcance de todos, convidando-nos a decidir segui-lo sem voltar atrás. Caro ouvinte, que esta história e sua mensagem o motivem e fortaleçam no seu dia a dia, lembrando sempre que só Jesus transforma vidas. E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima. Assim, sua esposa, companheira de sua vida, foi assassinada diante dele. No entanto, sua fé não foi quebrada. O cacique, surpreso com a fé inabalável do crente, perguntou-se que poder era esse, capaz de fazer um homem preferir a morte de toda a sua família a renunciar a Cristo. Por fim, o cacique, numa última tentativa de fazer o homem se retratar, disse-lhe: "Se você não renunciar a Cristo, você também morrerá." A resposta do homem foi clara e definitiva: "A cruz diante de mim, o mundo atrás de mim. Não há como voltar atrás." Com estas palavras, Ngoc Seng selou o seu destino. Ele foi executado instantaneamente, juntando-se à sua família no martírio. Mas a sua morte não foi em vão. O sacrifício desta família marcou uma virada na história da aldeia. O chefe, chocado com a fé inabalável daquele homem, começou a questionar suas próprias crenças. A firmeza e o amor com que Ngoc Seng e sua família abraçaram a morte por sua fé deixaram uma marca indelével. O chefe então admitiu que havia cometido um erro. As palavras de Ngoc Seng ficaram gravadas em seu coração quando ele disse: "Decidi seguir a Cristo." Por isso, o cacique tomou uma decisão extraordinária. Ele também decidiu seguir a Cristo, entregando sua vida a Jesus. Depois, reuniu toda uma aldeia e anunciou sua decisão dizendo: "Eu também pertenço a Jesus Cristo." As palavras do chefe, aceitando Jesus,
foram a centelha que acendeu um grande avivamento espiritual, que finalmente levou à conversão de toda a aldeia. Uma grande igreja surgiu naquele lugar, e a glória de Deus se espalhou por outras nações. O diabo quis usar o chefe da tribo para impedir a evangelização, mas o Senhor transformou a maldição em bênção. Desde então, o Senhor usou esse mesmo homem para espalhar o evangelho de uma maneira extraordinária, cumprindo o que Jesus disse ao declarar que, se o grão de trigo morrer, a sua morte produzirá muitos frutos. Noxeng morreu, mas uma grande multidão foi convertida por causa disso. Nossa passagem, em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, ainda apresenta Jerusalém sendo pisada pelos gentios, implicando que os tempos dos gentios ainda não terão sido cumpridos neste momento. É verdade, porém, que se percebe um avanço importante. De forma milagrosa, o templo terá sido construído novamente, e os cultos nele voltarão a funcionar, embora em meio à hostilidade gentia ao seu redor. E esta situação, diz-nos o nosso texto, durará 42 meses. Quanto a este período de 42 meses, ele equivale a 1260 dias, calculando meses de 30 dias, ou 3 anos e meio. Este período de tempo, nas suas diferentes modalidades, aparece diversas vezes nestes capítulos do Apocalipse, mostrando-nos que, de alguma forma, existe uma certa relação entre eles. Vemos que os gentios pisotearão a cidade santa por 42 meses. As duas testemunhas de Deus profetizarão durante 1260 dias. A mulher do capítulo 12 de Apocalipse será sustentada por Deus no deserto por 1260 dias. E também, em Apocalipse, capítulo 13, vemos que a besta foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Este período de tempo aparece pela primeira vez no profeta Daniel, em conexão com as coisas que aconteceriam ao seu povo Israel no futuro. Embora Daniel tenha recebido informações durante um período bastante extenso, abrangendo desde a restauração e construção de Jerusalém até a morte do Messias, para nós é interessante a menção que ele faz da última semana de anos, ou seja, dos últimos 7 anos, conforme aludido em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Neste versículo, aparece um personagem muito sinistro que durante a primeira metade daquela semana, ou seja, durante os primeiros 3 anos e meio, fará pactos com todos, mas mudará drasticamente na segunda metade da semana, fazendo cessar o sacrifício e a oferta no templo. Certamente, o período de 1260 dias descrito em Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2, em que o Templo de Jerusalém estará em funcionamento, deve ser associado à primeira parte daquela semana de anos descrita em Daniel. Talvez o fato de Israel conseguir erguer novamente seu templo no início desse período se deva a um dos pactos que esse personagem conseguirá fazer. Caros ouvintes, informo que o Instituto do Templo fez progressos significativos na preparação para a reconstrução do templo, na criação de utensílios sagrados e na formação de sacerdotes e levitas. Além disso, o recente nascimento de várias vacas vermelhas em Israel, que, segundo a tradição judaica, são necessárias para a purificação do monte do templo, gerou grandes expectativas entre os judeus devotos, que veem isto como um sinal de que a construção do templo está em andamento. Hoje, essa expectativa é especialmente elevada, refletindo o crescente interesse e preparação para este importante evento. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima. Para o plano divino, embora as forças de Satanás tenham tomado o templo, Cristo irá recuperá-lo e devolvê-lo ao seu povo. Agora, parece provável que as duas testemunhas ministrarão durante a primeira parte da tribulação, pregando aos judeus e tendo acesso ao templo. No meio da tribulação, o anticristo quebrará a sua aliança com Israel e tomará posse do templo, proclamando-se Deus, trazendo assim a abominação da desolação, como mencionamos. Observemos também o que diz o texto.
Mas deixem à parte o pátio fora do templo e não o meçam, porque foi dado aos gentios e pisarão a cidade santa durante 42 meses. A ideia de deixá-lo de lado implica uma certa rejeição por parte de Deus daquele átrio exterior. Deus não reconheceu aquela parte como sua, pois estava fora da parte medida. Portanto, não era santa, mas profana. A razão foi porque ela havia sido dada aos gentios, isto é, aos que não eram judeus, e seria pisoteada por eles. Sem dúvida, todos os detalhes desta passagem estão relacionados com o futuro de Israel. Deus não se esqueceu do seu povo, mas ainda tem planos gloriosos. Para que se realizem, é necessário que primeiro se cumpram os tempos dos gentios, como indicou o Senhor Jesus Cristo no seu sermão profético. Vamos ler em Lucas, capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Esses tempos dos gentios têm a ver com a dominação dos gentios sobre Jerusalém, e começaram quando, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram a cidade de Jerusalém e o templo, e levaram os judeus cativos para todas as nações. É verdade que, em 1948, a nação de Israel foi novamente constituída como tal e recuperou alguns dos territórios que tinham sido seus no passado, mas tudo isso foi conseguido através de manobras políticas. De fato, Israel não tem o controle total sobre Jerusalém, que é partilhada com os muçulmanos, ficando a área onde estava localizado o templo de Herodes sob o controle destes últimos. Nossa passagem em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, ainda apresenta Jerusalém sendo pisada pelos gentios, implicando que os tempos dos gentios ainda não terão sido cumpridos neste momento. É verdade, porém, que se percebe um avanço importante. De forma milagrosa, o templo terá sido construído novamente e os cultos nele voltarão a funcionar, embora em meio à hostilidade gentia ao seu redor. E esta situação, diz-nos o nosso texto, durará 42 meses. Quanto a este período de 42 meses, ele equivale a 1260 dias, calculando meses de 30 dias, ou 3 anos e meio. Este período de tempo, nas suas diferentes modalidades, aparece diversas vezes nestes capítulos do Apocalipse, mostrando-nos que, de alguma forma, existe uma certa relação entre eles. Vemos que os gentios pisotearão a cidade santa por 42 meses. As duas testemunhas de Deus profetizarão durante 1260 dias. A mulher do capítulo 12 de Apocalipse será sustentada por Deus no deserto por 1260 dias. E também em Apocalipse capítulo 13, vemos que à besta foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Este período de tempo aparece pela primeira vez no profeta Daniel, em conexão com as coisas que aconteceriam ao seu povo Israel no futuro. Embora Daniel tenha recebido informações durante um período bastante extenso, abrangendo desde a restauração e construção de Jerusalém até a morte do Messias, para nós é interessante a menção que ele faz da última semana de anos, ou seja, dos últimos 7 anos, conforme aludido em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Portanto, quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. O que foi essa abominação da desolação? Em outras palavras, o horrível sacrilégio. O profeta Daniel nos contou sobre 2 deles. A primeira foi cometida por Antíoco Epifânio, o sírio, que atacou e destruiu Jerusalém. Em seu livro, no capítulo 11, versículo 31, Daniel escreveu: E tropas se levantarão do seu lado, profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o sacrifício diário e estabelecerão a abominação da desolação. A história confirmou que Antíoco Epifânio devastou Jerusalém no ano 170 a.C., quando mais de 100.000 judeus foram assassinados. Ele interrompeu os sacrifícios rituais diários do templo, ofereceu sangue de porco no altar e ergueu uma estátua de Zeus para ser adorada no lugar sagrado. Contudo, Jesus, ao mencionar a abominação da desolação, parecia apontar para um evento futuro de maior magnitude.
Alguns sugerem que esta profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, o general romano, invadiu Jerusalém e destruiu o templo, o que alguns consideram um cumprimento parcial da profecia. Contudo, o apóstolo Paulo e o apóstolo João interpretaram a profecia como referindo-se a um cumprimento ainda futuro, quando o anticristo colocará uma imagem no templo durante um período de grande tribulação. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando-se Deus. Segundo estas interpretações, Cristo vai além do acontecimento do ano 70, antecipando um tempo de catástrofes ainda maiores, que precederá a sua segunda vinda. Agora, no capítulo de Apocalipse 11, versículos 1 e 2, também lemos: Então me foi dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa de fora o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e pisarão a cidade santa durante 42 meses. Se levarmos em conta que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, e que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, devemos necessariamente assumir que o templo que João viu em sua visão e que deveria medir seria um novo templo. Medir algo significa tomar posse. Medir também implica proteção. Medir o templo e o altar pode simbolizar a ideia de que o que é sagrado e dedicado a Deus está protegido. Na visão, isto indica que o templo e o altar estão numa espécie de zona de segurança espiritual e que são importantes. Terceiro, opiniões contemporâneas. Alguns rabinos mais liberais sugerem que o terceiro templo pode não ser um edifício físico, mas um estado espiritual de conexão com Deus. Outros veem a situação atual como um teste de fé, esperando o momento certo para agir. Agora, o que diz a profecia bíblica sobre como o terceiro templo será construído em meio ao caos atual, especialmente dada a tensão com a comunidade muçulmana? A Bíblia sugere que no fim dos tempos haverá um templo, o terceiro templo, ligado à figura do anticristo. Os judeus receberão o anticristo e aceitá-lo-ão temporariamente como o Messias, pois a sua intervenção facilitará o culto no templo e acalmará as tensões com a comunidade muçulmana. Este acontecimento é significativo, pois os muçulmanos também aguardam a chegada do Mahdi, uma figura messiânica que aparecerá em tempos de grande desordem. Neste contexto, o Mahdi e o anticristo poderiam ser interpretados como a mesma figura, o que geraria um panorama complexo e conflituoso. Agora, o anticristo conseguirá estabelecer um tratado de paz entre judeus e muçulmanos, permitindo a construção do terceiro templo em Jerusalém. No entanto, após a construção do terceiro templo, o anticristo profanará este lugar sagrado e desencadeará um período de intenso sofrimento e caos no mundo. Vamos ler em Daniel capítulo 9, versículo 27. E por mais uma semana, ele confirmará a aliança com muitos. No meio da semana, ele interromperá o sacrifício e a oferta. Então, com a multidão de abominações, virá o assolador, até que chegue a consumação, e o que está determinado seja derramado sobre o desolador. Quando o tempo dos gentios terminar, a última semana se cumprirá. Agora, esta última semana está dividida em duas partes. Como acabamos de ler, no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Vamos ver o que deve acontecer em cada uma dessas partes. O texto nos diz que no início desta última semana, o príncipe que há de vir confirmará a aliança com muitos. Outras traduções sugerem a ideia de que ele forçará ou imporá a aliança com muitos. Em qualquer caso, seja através da diplomacia ou da força, o fato é que Israel voltará a viver em segurança e em paz na sua terra, e poderá reconstruir o seu templo em Jerusalém. Hoje em dia, parece impossível pensar que isso possa acontecer. Lembremos-nos de que o local onde outrora existia o templo judaico é hoje o Domo da Rocha,
o terceiro local mais sagrado para o Islã. Maomé afirmou ter ascendido ao céu a partir daí. Pensar que os judeus podem tirar este lugar sagrado dos muçulmanos parece impensável. Lembremos que, atualmente, existem cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que professam a religião muçulmana no mundo, em comparação com os 14 milhões de judeus espalhados pelo mundo. Nessas circunstâncias, é difícil saber como este príncipe que está por vir será capaz de convencer os muçulmanos a desistir do local atualmente ocupado pela cúpula da rocha, para que os seus vizinhos judeus possam construir ali o seu templo. Em qualquer caso, parece que ele confirmará esta aliança com muitos, o que parece indicar que tratará não só com judeus e muçulmanos, mas também com muitas outras nações. Agora, quando o templo for construído, mais tarde virá a abominação da desolação, conforme a profecia de Daniel e do próprio Jesus Cristo. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Isto acontecerá durante o reino milenar de Cristo, um período profético no qual se espera que as promessas de Deus ao seu povo sejam cumpridas. Durante este tempo, Cristo reinará sobre a terra, trazendo paz e justiça e restaurando tudo o que foi quebrado. As profecias relacionadas à adoração no templo serão plenamente manifestadas, refletindo a fidelidade de Deus às suas promessas e o cumprimento do seu plano divino para a humanidade. Agora vamos dar uma olhada nas perspectivas rabínicas, interpretações e profecias. O terceiro templo é um tema de muito debate entre os rabinos, com opiniões que vão desde a paciência até a ação imediata. Primeiro, os rabinos ortodoxos tradicionais. Muitos sustentam que o terceiro templo só será construído quando o Messias vier. Eles acreditam que qualquer tentativa humana de construí-lo antes deste evento seria inadequada e poderia ser contrária à vontade divina. Segundo, o movimento do templo. Este grupo, representado por organizações como o Instituto do Templo, afirma que tem a obrigação de preparar todos os elementos necessários para a reconstrução do templo em Jerusalém. Seu foco inclui não apenas a criação de utensílios sagrados, como o castiçal e o altar de incenso, mas também a formação de sacerdotes que possam exercer suas funções no culto. Eles trabalharam arduamente para recriar muitos dos objetos usados no culto do segundo templo, usando métodos e materiais que se alinham com as descrições bíblicas. Além disso, estabeleceram uma abordagem abrangente, abrangendo tanto a restauração física desses objetos, quanto o cumprimento dos requisitos espirituais para os sacerdotes. Estão determinados a estar prontos para a construção a qualquer momento, manifestando assim o seu compromisso com a ideia de que o templo deve ser reconstruído e que o seu culto deve ser restaurado, reafirmando sua crença na importância deste lugar sagrado na vida do povo judeu. Exércitos Monte da Santidade. Esta passagem, juntamente com outras, reafirma que Jerusalém é vista como a cidade onde Deus estabelecerá o seu reino e onde o povo judeu será restaurado. Em terceiro lugar, o Monte do Templo, localizado em Jerusalém, é especialmente significativo porque é o local do templo, o coração do culto judaico. Segundo a Bíblia, este é o lugar que Deus escolheu para o seu nome residir. Vamos ler Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. Mas o lugar que o Senhor teu Deus escolher dentre todas as tuas tribos, para ali pôr o seu nome para a sua habitação, esse buscareis e para lá ireis. Neste versículo, Deus instrui o povo de Israel a procurar o lugar que ele escolheu para estabelecer o seu nome. Este local é central para a adoração e sacrifício, referindo-se ao futuro templo em Jerusalém, onde os israelitas se reuniriam para adorar e oferecer sacrifícios. Em quarto lugar, Jerusalém e a promessa do reino eterno. O Antigo Testamento está cheio de promessas sobre a restauração de Jerusalém e o seu papel central no futuro reino de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o cume dos montes e será exaltado acima das colinas, e todas as nações se reunirão para ele. E virão muitos povos e dirão: Vinde,
Subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos nas suas veredas. Porque de Sião virá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor.